Pessoal, vamos lá, continuando aqui. Tenho recebido muitos comentários aqui no YouTube pedindo de ajuda para formular recurso. O pessoal adoraria muito, mas não vai dar tempo. Eu tenho muito trabalho aqui para frente para ajudar vocês. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou montando subsídios, indicando o material que vocês possam utilizar para montar esses recursos. Para uma pessoa só, como essa prova foi muito complicada, talvez montar todos esses recursos seja complicado mesmo. Por que vocês não se reúnem em grupos, tá? E dividem o trabalho? Cada um faz uma questão, por exemplo, da melhor maneira possível, ou então pega duas pessoas aí, e cada uma delas faz um recurso da mesma questão, e depois vocês se reúnem, fazem uma votação aí de qual que é o melhor recurso, qual que está melhor escrito, bom português, bem embasado, né? Cita a bibliografia, exatamente, a bibliografia completa, o autor, a edição, tenta fazer isso tudo, ou o site que você pegou a informação, tenta fazer isso tudo, botar num texto legal e mandar, façam isso em grupo. Eu não vou ter condições de ajudar vocês nessa parte aí, tá? Infelizmente. Tô vendo várias mensagens assim, mas eu não vou dar conta. Infelizmente, o meu trabalho aqui vai ser passar para vocês de onde tirar o recurso, de onde tirar a informação para montar o recurso, tá? Então, por isso que é importante. Eu sei que estou comentando muito as questões, mas os comentários meus, eles são importantes para que vocês possam montar isso, tá? Se não tiver esses comentários aí, vai ficar pobre o recurso de vocês e talvez, né, ele seja recusado, esse recurso, tá? Então é importante o que eu estou falando aqui. Sei que o pessoal queria, faz a questão, apresenta logo o gabarito. Não vai dar certo se você quiser apresentar recurso, tá? Mas vamos lá, questão 39, para não perder muito mais tempo aqui. Essa aqui eu acho que dá recurso também, tá? Sobre o comportamento das marés, qual das seguintes afirmações é verdadeira? A maré de Cisígia é a ocorrência de marés mais baixas devido ao alinhamento do Sol, Terra e Lua. Maré de Cisígia é aquela que tem uma amplitude muito grande, né? A baixa mar é muito baixa e a pré-mar é muito alta, é a mais alta, tá? E o que está falando aqui? Na maré de Cisígia existe a ocorrência da maré mais baixa. As baixamares mais baixas são observadas nas marés de Cisígia. Então, apesar dos termos aqui não serem os ideais, essa aqui talvez dê para colocar recurso. O que o cara queria escrever aqui? Ele queria escrever que na maré de Cisígia a amplitude da maré é menor. Era isso que ele queria escrever, tá? Mas não foi isso que ele escreveu. Na pré-mar de Cisígia, na maré de Cisígia, desculpe, você tem as baixas mares mais baixas. E lendo isso aqui, né, é o que está escrito também aí. Então, a alternativa alfa está correta, no meu entender, apesar dos termos estarem ruins. Vamos continuar aqui, ó. Maré de quadratura ocorre quando o Sol e a Lua estão em ângulos de 90 graus em relação à Terra, gerando as marés mais altas. Não, na maré de quadratura a amplitude é pequena, então você tem a pré-mar mais baixa e a baixa-mar mais alta, né? Enquanto que na de Cisígia a amplitude é grande, você tem a pré-mar mais alta e a baixa-mar mais baixa, tá? Então essa aqui está errada realmente. A amplitude das marés não sofre influência da profundidade do oceano e da forma da costa. Sofre influência sim, então essa aqui está certa. Aliás, está errada, né? Porque fala que não sofre, não é essa a alternativa aqui. Na delta, as marés semidiurnas possuem 2 picos altos e 2 baixos de mesma amplitude a cada 24 horas. Questionável, né? Assim, falando de forma genérica, né? Tô conversando no boteco, tudo bem, essa questão passa. Mas na maré semidiurna, o que você tem? Você tem 2 ciclos de maré a aproximadamente cada 24 horas. Então, não é 24 horas, é um dia lunar. O dia lunar, se eu não me engano, tem 24 horas e 20 minutos, tá? Então, para ser mais preciso, que deveria ser o que consta numa prova de concurso, né? Não deveria ser 24 horas, deveria ser 24 horas e tantos minutos, que é o dia lunar. E dizer que 2 picos altos e 2 picos baixos. Não, tem 2 pré-mares e 2 baixa-mares, tá? Termos muito ruins utilizados aqui. E são de mesma amplitude? São mais ou menos, tá? Não são bem não. É isso aí, tá? Você pode fazer o seguinte para apresentar recurso nessa. Não está errado essa questão aqui, mas está muito mal escrita.
abre margem para muito comentário, tá? Muita reclamação em cima dela. Essa aqui é o gabarito oficial, tá? Então o que você pode colocar nessa questão? Você pode falar que a alfa está correta, a delta está correta, mas nenhuma das duas apresenta os melhores termos. Você pode apresentar o quê? Você pode apresentar o capítulo 10 do Huygens, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, capítulo 10 do Huygens. Eu já estava até aqui, ó. Que fala aqui, ó, a maré de Cisígia tem pré-as mares muito altas e baixas mares muito baixas. Isso aqui justifica a alternativa alfa lá, tá? Então tem as pré-mares, tem as baixas mares mais baixas no dia de Cisígia, tá? E esse aqui, dizer que a maré semidiurna tem 2 picos, não, ela tem 2 ciclos, né? Vamos pegar aqui novamente o Huygens. Aqui, ó. Maré semidiurna. A maré semidiurna apresenta 2 pré-mares e 2 baixa-mares no período de um dia lunar, tá? Sendo o intervalo de tempo entre a pré-mar e uma baixa-mar consecutiva de pouco mais de 6 horas. Normalmente há apenas variação relativamente pequena da altura das pré-mares e das 2 baixa-mares sucessivas. Então, você vê que a frase que está na prova não é exatamente o que está aqui no livro, no Huygens, capítulo 10. Isso aqui dá para apresentar recurso também, tá? Então, mais uma aqui que está complicada, né? Vamos para a questão aqui 40. Sobre as curvas de maré. Qual das seguintes opções é a principal função das curvas cotidais? Novidade para mim. Eu confesso que em todos esses anos que eu estou trabalhando aí com cursos náuticos, estudando para prático de navio também, fui professor de prático de navio, para quem faz curso para prático de navio, nunca topei com o termo curva cotidal. Foi aprendizado para mim, eu tive que sair correndo para entender o que é isso aqui, tá? Então, o que é curva cotidal? Eu achei aqui, ó. Disse da curva que passa por todos os pontos em que a maré se verifica à mesma hora. E aqui nós temos alguns exemplos. Deixa eu colocar em inglês. Curva cotidal line. Acho que foi isso que eu usei a vez passada. Aqui, eu queria mostrar essa figura aqui, ó. Vamos visitar aqui. Curva cotidal é o seguinte, ó. A gente pode entender que a maré é como se fosse uma grande onda percorrendo o mundo, tá? E essa onda aí, né, vem a pré-mar, que é o topo dessa onda, e depois vem a baixa-mar, que é onde a onda está mais baixa, né? Então, essas curvas cotidais são essas curvas que nós estamos vendo aqui, em que elas mostram que em um determinado momento a pré-mar estava aqui, nessa linha aqui, por exemplo, tá? Depois, passou uma hora, a pré-mar estava aqui, passou outra hora, a pré-mar estava aqui. Então, está mostrando para você o deslocamento da pré-mar com o tempo, certo? É só isso que eu consigo falar de curva cotidal. Eu tentei procurar em livros aqui, se existia esse termo, eu não encontrei, não conheço tudo também, né? Pode ser que algum livro aí de marinharia, da marinha, utilizado pela marinha, fale de curva cotidal. Eu desconheço, tá? Teria que fazer uma pesquisa mais profunda. Eu não sei onde procurar, sinceramente, tá? Mas aí vamos analisar as alternativas aqui. E essa aqui eu vou ter que ir pro gabarito lá, porque não sei, tá? Essa aqui eu não saberia responder na prova. Eu possivelmente erraria. Então vamos lá, questão 40. A 40 é delta. Essa eu tenho que ir pro gabarito, pessoal. Não consigo responder essa aqui. Calcular a variação da amplitude das marés ao longo do tempo. Essa é a função das curvas cotidais. Então, voltando aqui, tive que interromper o vídeo rapidinho. Essa aqui eu não consigo dizer muita coisa sobre ela, não. Eu acho que você consegue também, através da curva cotidal, determinar a velocidade das marés em áreas específicas, né? Porque, vamos ver o negócio aqui, ó. Ó, nessa área específica aqui, você está vendo justamente como é que a maré ela está andando ao longo dessa região aqui, tá? Então a pré-mar estava aqui no momento, depois estava aqui, depois estava aqui, depois estava aqui, depois a pré-mar estava aqui, a pré-mar estava aqui. Então você consegue ver exatamente aí como é que a pré-mar está andando.
E se você ver como é que a pré-mar está andando ao longo do tempo, a princípio, para mim, eu entendo que é possível determinar a velocidade da maré numa área específica, né? Mas você consegue calcular a variação da amplitude das marés ao longo do tempo? Talvez sim também, né? Porque você pode ter essas curvas aqui, ó, podem ajudar justamente a fazer esse tipo de cálculo, tá? Confesso que eu não conheço, desconhecimento meu, nunca tinha ouvido falar. Essa aqui eu não tenho muito o que falar não, viu? Nunca tinha ouvido falar de curva Cotidal, né? Então eu não consigo falar muito a respeito disso. Não sei nem que bibliografia utilizar para questionar essa questão aqui, tá? Então, assim, a princípio, essa aqui não tem muito o que fazer. Agora, a questão 41. Em relação ao uso das tábuas de maré, qual das seguintes informações não é fornecida por elas? A altura da maré em horário específico. Em certos horários específicos, dá a altura da maré, né? Dá a altura da maré na pré-mar e na baixa-mar, tá? Hora exata da pré-mar e da baixa-mar, tem. Diferença de tempo entre as marés altas e baixas, tem, né? Porque você tem o horário da pré-mar, o horário da baixa-mar, você tem essa diferença de tempo. Velocidade das correntes marítimas, isso não tem nas tábuas de marés, tá? Isso aqui onde é que tem? Na carta de correntes de marés, tá? Então essa aqui eu entendo que é a alternativa. E fase da lua também tem nas tábuas de marés. Vamos ver se tá certo, 41. Ô, louco, bravo. 41, bravo. Vamos ver aqui. Recurso, pessoal. A não ser que eu tenha copiado o gabarito errado ali, hein? Mas a 41, bravo, não é. Se você abrir a tábua, qualquer tábua de maré, vamos abrir uma aqui. Tábuas de marés. Marinha, aqui. Se consigo abrir uma aqui. Olha lá, tábuas de marés. Bravo. Hora exata da pré-mar e da baixa-mar. Tem aqui sim, ó. Olha lá. Esses aqui são justamente os horários aqui da pré-mar, por exemplo, e aqui da baixa-mar, tá? Então tem os horários exatos, não é essa a alternativa, tá? Mantendo esse gabarito aqui para mim tá errado, pede recurso. Para mim o certo é essa aqui, delta, velocidade das correntes marítimas, tá? Próximo aqui, 42. No contexto da carta náutica, qual das seguintes informações não é fornecida diretamente pela carta? Profundidade do oceano, tem um monte lá. Posição de faróis e boias, tem também na carta. Obstáculos submarinos, tem também, né? Informações sobre as correntes marítimas predominantes. É raro, mas algumas cartas elas têm isso aqui, né? Inclusive falamos isso no curso, certo? E regulamentação da área de navegação. Não tem regulamentação da área de navegação. Tem notas, né, de precaução ou notas explicativas, mas a regulamentação da área de navegação eu entendo que não tem, tá? Vamos lá, gabarito 42. 41, esse aqui é 42, alternativa E. É isso mesmo, tá? Aqui eu tinha copiado antes, né? Então, 42, alternativa E, beleza, tá? E vou parar desse vídeo aqui. Próximo vídeo, mais discussão em cima da prova aí. Um abraço.